Olá pessoal, sou o professor Antônio Botão, de Arquivologia, e vamos tratar agora de tipologias documentais e suportes físicos, exercícios da banca CESP-UNB relativos a esses assuntos. Vamos lá. Questão da Agência Nacional de Água de 2006. Julgue os itens relativos à microfilmagem. A legislação brasileira define microfilme como resultado do processo de reprodução de documentos, dados e imagens em filme por meios fotográficos ou eletrônicos, em diferentes graus de redução. Essa questão, ela é correta. Ela vem trazendo a definição de microfilme que a gente encontra, né, sacramentado na Lei 5433 de 68 e também, mais recentemente, no Decreto 1799 de 96, que correspondem à base legal sobre o processo de microfilmagem de documentos arquivísticos. Questão correta, vamos seguir. A legislação autoriza a microfilmagem de documentos particulares e oficiais arquivados em órgãos federais, estaduais ou municipais em todo o território nacional. Entretanto, os microfilmes não possuem valor jurídico e, portanto, não produzem efeitos legais. Essa questão está errada. Os documentos microfilmados, os microfilmes, produzem efeitos legais. Isso decorre do seguinte: os originais dos documentos que vão ser microfilmados são autenticados em cartório, com registro no Ministério da Justiça e são chancelados para efeito de microfilmagem. Então, quando a microfilmagem surge como uma cópia, ela surge como uma cópia autenticada. Então, além do documento em papel original, o microfilme carrega um valor legal por conta desse procedimento. Então, essa questão está errada. Eles produzem efeitos legais. Questão seguinte. Para garantir a segurança, é obrigatória a confecção de uma cópia do microfilme, que deve ser armazenada em local diferente do original. Essa questão é correta. Isso está na lei de microfilmagem. Deve ser armazenada em local diferente, por questões de segurança. Local diferente não quer dizer em órgão diferente. É numa mesma dependência do órgão, mas que configure a custódia desse microfilme pelo órgão que tem a custódia dos documentos. Porque também está na lei que é vedada em caráter absoluto a saída desses microfilmes do órgão. Quem quiser pesquisar, que pesquise lá no órgão detentor. Ok? Então, essa cópia sempre vai ser feita. Sempre vai ter um filme cópia a partir de um original. Mas tem que ser guardados em locais separados por questões de segurança e, mais uma vez, é vedada a saída do microfilme do órgão que possui a custódia dos documentos. Questão seguinte. Mesmo após a microfilmagem, nenhum documento original pode ser eliminado, sob pena de perda do valor probatório da informação. Essa questão, ela é errada. Alguns documentos, né, originais podem ser eliminados, mas fica depois do processo de microfilmagem. Mas fica uma dica aí para vocês. Eles podem ser eliminados, mas desde que respeitem o prazo de prescrição em tabela de temporalidade. Não se pode imaginar uma situação da seguinte forma: microfilmei, meu microfilme tem efeito legal, vou eliminar logo o meu original para economizar espaço. Não é assim. O espaço vem quando você trabalha com os microfilmes e coloca os seus originais em um depósito para que eles esperem o prazo, prescrever em tabela de temporalidade para proceder, no caso aqui, a eliminação. Não entenda que, pela microfilmagem produzir efeito legal, que você pode microfilmar e logo em seguida eliminar os originais. Isso não pode. Viu isso em questão? A questão está errada. Vamos seguir. Ainda questões da Agência Nacional de Água de 2006. Por questões de segurança das informações, a microfilmagem de documentos
públicos ou de caráter público somente pode ser realizada nos próprios órgãos públicos, sendo vedada, em qualquer circunstância, a utilização de serviços de terceiros. Essa questão está errada. Vedada em qualquer circunstância. Agora, não está errado por conta de vedada em qualquer circunstância. Vedada em qualquer circunstância é um termo que pode vir na questão, mas não quer dizer que de cara, porque veda em qualquer circunstância, que a questão está errada. Vamos entender. A utilização de serviços de terceiros é permitida da seguinte forma: uma empresa que realize processo de microfilmagem, para fazê-lo, tem que requerer registro no Ministério da Justiça. Ela tem que ter esse registro, essa autorização do Ministério da Justiça para proceder o serviço de microfilmagem. Se ela não tiver, ela não pode realizar. Mas se ela tiver, ela pode sim, a gente pode contratar serviços de terceiros. Então, voltando à explicação, vedada em qualquer circunstância, em caráter absoluto. Isso é uma condição que tem em alguns dispositivos da legislação de microfilmagem, que pode servir, atenção agora a essa expressão, ela pode servir para ratificar uma afirmativa verdadeira, para destacar, né, para enaltecer que aquele procedimento é vedado realmente em caráter absoluto. Por exemplo, professor, vedado em caráter absoluto a saída do órgão, ou em qualquer circunstância, a saída do microfilme do órgão que detém a sua custódia. Isso é vedado em caráter absoluto. Sob qualquer pretexto, ele não pode sair do órgão que detém a sua custódia. Agora, mais uma vez, dica de questão de concurso. Não é porque aparece vedado em qualquer circunstância, ou somente ou exclusivamente, que a questão está de cara errada. Fica muito fácil para o candidato, né? Então a banca usa dessas artimanhas para saber se você tem a certeza de se é ou se não é em caráter absoluto aquela condição, aquela circunstância. Fiquem atentos com essa expressão. Nesse caso aqui, não procede. Então a questão se faz errada por conta disso. Quando o documento original que se pretende microfilmar for maior que a dimensão máxima do campo fotográfico do equipamento em uso, há dois procedimentos possíveis. Letra A. Os documentos cujo conteúdo for considerado de caráter meramente informativo e intelectual deixam de ser microfilmados, devendo o arquivista buscar outros meios de reprodução que facilitem a sua consulta. E B. Os documentos oficiais, sobretudo os que contenham informações de caráter fiscal, poderão ser microfilmados por etapas, tomando-se cuidado para que não ocorram superposições nem repetições de partes das imagens anteriores nas imagens subsequentes, de modo a não prejudicar a compreensão do conteúdo. Essa questão, ela é errada. Está toda errada. Primeiro, quando o documento for maior que a dimensão máxima do campo fotográfico do equipamento em uso, há dois procedimentos possíveis. Há um só. Ok? E no que ele se resume, professor? Tem que ser por etapas. Aí aqui, tomando-se cuidado para que não ocorram. Tem que ocorrer a superposição e a repetição das partes das imagens anteriores nas imagens subsequentes. De modo, não prejudicar, facilitar a compreensão do conteúdo. Aí, se eu fizer por etapas, repetição de uma parte da imagem anterior na subsequente, eu vou compreender que o conteúdo representa partes de um documento que é muito grande, para além do campo, né, da microfilmagem. Então, está tudo ao contrário aqui nessa questão. Então, é um procedimento possível, tem que ser por etapas, tem que haver repetição de imagens e superposição das mesmas para garantir a compreensão, a legibilidade do conteúdo. Vamos seguir. Questões da prova da Prefeitura de Vila Velha de 2008. Julgue os itens seguintes quanto à microfilmagem de documentos e a gestão de documentos eletrônicos. Microfilme é o resultado do processo de reprodução em filme
de documentos, dados e imagens por meios fotográficos ou eletrônicos em diferentes graus de redução. Correto, está igualzinho àquela questão que a gente fez anteriormente, que trata do conceito do que é microfilmagem. Constante na lei. Os documentos públicos de valor permanente poderão ser eliminados 2 anos após a microfilmagem. Errado. Poderão ser eliminados, isso não se aplica à palavra permanente. Eles não podem ser eliminados nunca, mesmo depois de microfilmados. 113. A microfilmagem de documentos não poderá ser feita por terceiros. Errado. Poderá ser feita por terceiros, desde que tenha o registro no Ministério da Justiça. Mas não precisa estar constando isso aqui na questão para ela estar, vamos dizer assim, correta ou mais correta, e se tivesse a supressão ela está menos correta. Ela pode ser feita por terceiros. A banca só não quis entrar no detalhe da condição para um terceiro fazer a microfilmagem, mas isso não levaria ao erro da questão. Essa supressão, essa incompletude em CESP não leva ao erro necessariamente. É aconselhável utilizar o processo de microfilmagem no caso de documentos com longo prazo de guarda. Correto. Quando eu vou guardar durante muito tempo ou permanentemente, é aconselhável. Por que a palavra que está aqui, professor, é aconselhável? Porque não é obrigatória a microfilmagem. Ela é muito técnica, muito detalhada, muito dispendiosa, muito cara. Então ela é aconselhável no sentido de ser recomendada, não de ser obrigatória. Porque faz quem tem dinheiro para além do seu interesse apenas. Né? Questão correta, vamos seguir. Questão da Agência Nacional de Águas e 2006. O conceito de metadado, cunhado pela tecnologia da informação, foi assimilado pela arquivologia por sua importância para a garantia da capacidade testemunhal do documento eletrônico arquivístico. Entretanto, a definição imprecisa desse termo possibilitou grande flexibilidade em seu emprego. Dessa forma, instrumentos tradicionais de descrição e acesso à informação, como inventários, catálogos, índices, sempre elaborados por arquivistas, bibliotecários e museólogos, passaram a ser vistos como metadados, estando ou não em versão computadorizada. Essa questão está correta. Então, o metadado é um descritor de informação, são um conjunto de metadados, são descritores de informação que atestam que aquele documento é o que ele diz ser, que ele vale para o propósito para o qual ele foi criado. Né? Então garante a capacidade testemunhal do documento eletrônico arquivístico. Isso num primeiro momento. Mas aí, esse termo que surgiu na área da ciência da computação era tão impreciso que a área de documentação aproveitou esse termo para designar como conjuntos de metadados outros materiais, como instrumentos de acesso à informação, instrumentos de pesquisa, índices, catálogos, repertórios, conforme elaborados por arquivistas, bibliotecários e museólogos. Todos fazem esses instrumentos de pesquisa. A diferença está no material que eles estão descrevendo ali, mas isso não vem ao caso aqui. Mas então metadado é um descritor de informação que existe tanto na versão computadorizada quanto, como a gente viu aqui os exemplos, na versão analógica ou convencional. A questão está correta. Outra questão da Agência Nacional de Águas 2006. O termo workflow é utilizado para designar as informações necessárias à atribuição de significado aos dados armazenados em um sistema de computador. Trata-se de um conjunto de informações anexadas ao documento eletrônico no momento em que o sistema recebe uma ordem para enviá-lo ou salvá-lo. Por meio do workflow é possível identificar-se o documento individualmente e estabelecer a sua relação com os demais documentos integrantes do dossiê. Essa questão, ela está errada. Quando a gente fala atribuição de significado aos dados em um sistema de computador, isso não é workflow, isso é metadado.
Então, são as informações anexadas ao documento eletrônico no momento que a gente vai salvar ou enviar. Agora, aqui o workflow, né, nessa parte, está com a definição correta. Ele localiza, identifica o documento individualmente e estabelece a relação dele com os demais documentos dentro de uma pastinha, dentro de um dossiê, para configurar uma atividade de trabalho, um processo, o andamento dessa tarefa. Então, aqui na última parte, com relação ao workflow, isso está correto. Mas aqui em cima, significado aos dados armazenados no sistema computacional, isso aí não é workflow e sim metadado. É uma questão essencialmente conceitual nesse sentido. É uma questão errada. A definição de regras de workflow e a limitação de acesso à tecnologia que envolve o sistema por meio de senhas, cartões magnéticos, impressões digitais e outros recursos são consideradas medidas de prevenção necessárias para possibilitar certo grau de idoneidade a um sistema eletrônico de gerenciamento arquivístico. Essa questão também está extremamente subjetiva, conceitual, mas está correta. Então, essas regras de workflow, com a questão de limitação de acesso, é para instituir a seguinte política: não é porque está na rede que tudo pode ser acessado por todos. Em uma organização, o que está em rede, o que é trabalhado em relação a um procedimento, uma atividade que utiliza o workflow, vai estar atrelada também a questão de permissões de acesso e de ações designadas pelo gestor, né, desse processo, desse projeto, um gerente, um administrador de área. Isso dá uma maior confiabilidade, né, no sentido de que nem todo mundo pode acessar aquela informação, não é fácil acessar ou fazer algum procedimento administrativo em cima daquela informação se você não tiver permissão. Então isso dá confiabilidade, dá idoneidade a um sistema, né, de gerenciamento arquivístico, um sistema eletrônico de gerenciamento arquivístico, para você poder confiar que não é porque está na rede que vai ser fácil de invadir e vai ser fácil de acessar para algum uso escuso ou ilícito. Questão correta. Prefeitura de Vila Velha, 2008. Documento arquivístico digital é aquele codificado em dígitos binários, produzido, tramitado e armazenado por sistema computacional. Essa questão, ela está correta. Documento arquivístico digital, codificado em dígitos binários, é 0 e 1, 0 e 1, 0 e 1. Assim, ok. E aí, qual é o chamariz aqui para a questão? Ele é produzido. Ele também tramita e é armazenado por sistema computacional. Se na questão estivesse digitalizado, ele não seria produzido, porque ele já existe em um meio analógico, ele só é migrado. Ele é migrado para o meio eletrônico. Mas ele tramita e é armazenado em meio eletrônico também. Então, cuidado. Isso aqui pode dar uma margem a uma outra questão. Em vez da banca colocar digital, vai colocar digitalizado. Digital é produzido, tramitado e armazenado em meio eletrônico. Digitalizado é o escaneado, ele não é produzido, ele é migrado. Aí vai tramitar e vai ser armazenado no meio eletrônico, mas ele não é produzido. Saibam essas diferenças, que isso pode ajudar muito vocês. Correta a questão. Próxima. Os documentos produzidos, recebidos ou armazenados em meio digital devem ser administrados por um sistema independente de gestão arquivística de documentos. Essa questão é errada. Não é porque o documento é eletrônico que eu tenho uma gestão só para documento eletrônico. Um sistema de gestão diferente só para documento eletrônico. Isso não existe. Tanto no meio convencional, meio analógico, quanto no meio eletrônico, meio digital, como queiram chamar, eu tenho os mesmos procedimentos de gestão, as mesmas fases, os mesmos processos e técnicas, questão de avaliação de temporalidade para documento em um ou outro suporte, se tratar do mesmo assunto, é a mesma temporalidade e mesma destinação. Então, gestão de documentos, entendo, é uma só.
para documento analógico e para documento eletrônico. Não existe um sistema separado, específico, peculiar, só para você gerenciar documento eletrônico. Os procedimentos de gestão documental são únicos, universais, para qualquer suporte documental. Então essa questão está errada. A eliminação de documentos arquivísticos digitalizados não precisa estar prevista em tabela de temporalidade. Questão errada. Todos os documentos têm a sua destinação prevista em tabela de temporalidade. Então, nesse sentido, se eu tenho um documento arquivístico digitalizado, eu sei o assunto dele, eu vou respeitar essa temporalidade dele. Quando eu tiver que eliminar, eu vou seguir o meu procedimento, mas de acordo com o que a tabela de temporalidade estabelece. Então está errado. Tudo tem que estar em tabela de temporalidade para efeitos de eliminação e recolhimento, além da temporalidade, claro. Com isso, encerramos nosso encontro sobre exercícios da banca CESP-UNB a respeito de tipologias documentais e suportes físicos. Até um próximo encontro.